A nossa Escola da Fé. Eu vou andar mais um pouquinho aqui com o nosso programa e daqui a pouco eu respondo algumas perguntas. Rapidamente quero mostrar alguns livros a mais. Construir o Homem e o Mundo, uma beleza de livro que o Sr. Jonas Abib usava quando eu era jovem para a nossa formação. Até que o lema da Canção Nova é este: Homens novos para um mundo novo. Ou seja, construir o homem e o mundo. Sem construir o homem, você não consegue construir o mundo. Quando eu disse a Monsenhor Jonas que nós estávamos reeditando esse livro, os olhos dele brilharam, né, de alegria. Ok. 100 mensagens para a alma. São reflexões minhas, né, tiradas de livros, tiradas de outras pessoas também, para aquecer a nossa alma. Né? Às vezes você levanta um dia mais triste, mas né, são temas que aquecem a nossa alma. Um livro baseado nos escritos de Santa Teresinha, Viver o Evangelho no Dia a Dia, são trechos das cartas, das mensagens de Santa Teresinha e com uma reflexão feita pelo padre, que já faleceu, Constant Tonnelier. Um livro muito bom para uma oração assim acompanhando o dia. Um livro maravilhoso, O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo. São Paulo fala aos Romanos 8:29, né? Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Jesus quer olhar, o Pai quer olhar para nós e o Pai quer ver em nós um outro Cristo. O Santos Padre dizia, alter Christus. Então o Pai vai olhar para nós e vai dizer, este é meu Filho bem amado, em quem eu coloco toda a minha complacência, como ele falou para o Jesus. Este livro nos ensina como a gente assumir essa conformidade com Cristo, ter a forma de Cristo. O padre Callens, J.L. Callens, que já é falecido, é um desses livros que eu disse que nós estamos resgatando. Como esse aqui, o Breviário da Confiança, do Santo Monsenhor Ascânio Brandão. Esse livro é um livro que... Eu não vi um livro ainda que nos consola tanto na hora do sofrimento, da dor, da angústia, da morte, como esse livro aqui. Esse livro é um bálsamo. Muito bem, vamos lá. Continua aí o nosso batismo. Pode passar. O Concílio Vaticano II disse o seguinte: com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados. O que é validamente? Por exemplo, tem igreja protestante que o Código de Direito Canônico diz que o batismo é válido. Por quê? Porque faz exatamente o que Cristo mandou fazer. Batiza direitinho e tem fé. Entende? Então, o catecismo aqui traz, inclusive, uma relação de igrejas protestantes onde a Igreja Católica reconhece a validade do batismo. Por exemplo, eu vou ler alguns. Igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas congregacionalistas, igrejas adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Enfim, tem uma relação aqui, né? Está aí onde o Código de Direito Canônico fala a partir aí do cânon, é o cânon 869, ele traz essa relação. Então, batismos são realizados fora da Igreja Católica que a Igreja Católica reconhece. E a pessoa não pode ser batizada de novo. Não existe o rebatismo. Né? Então, com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Então, o que quer dizer isso? Nossos irmãos separados. Por que São Pedro Canísio, que era um santo doutor da Igreja do século XVI, foi ele que encunhou essa expressão, irmãos separados? Porque são irmãos. Foram batizados, eles são membros da igreja, a igreja é uma só. Entenderam? Só que eles não têm comunhão plena, por isso que o concílio fala, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, mas são membros da igreja. Não existe duas igrejas. Mesmo que tenham criado aí milhares de
igrejas, no fundo, é uma só. Quem foi batizado validamente, queira ou não, ele participa de uma igreja só. Só que ele não está em comunhão com a igreja católica. É o concílio falando. Pode passar. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. É a unitatis redintegratio do Concílio Vaticano II. Por isso que os papas falam tanto do ecumenismo, que é a união dos cristãos. Por quê? Porque nós pertencemos a uma igreja só. Nós pensamos que participamos de muitas igrejas, mas não. Quem foi batizado válido? A gente não entra pela igreja pelo batismo? Ora, se o batismo foi válido, eu entro na igreja verdadeira. Ainda que eu não aceite, ainda que eu pense que seja outra. Então, o que é o ecumenismo real, verdadeiro? É trazer todo mundo para aquilo que o Cristo diz: haverá um só rebanho e um só pastor. E haverá. Haverá porque o Cristo disse que haverá. E a palavra de Cristo se cumpre. Haverá um só rebanho e um só pastor. É questão de tempo. É questão de tempo. Os cristãos vão se unir numa igreja só. Quando vai ser isso? Não sei. Nós temos que trabalhar para isso. Os papas trabalham para isso. Diferente do diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico aí é com outras religiões. Aí não é a união, aí não é ecumenismo. Por exemplo, com os muçulmanos, com o Islã, o islamismo, com, não sei, o budismo. Aí não é unidade, aí é diálogo ecumênico. É diferente. Por quê? Porque não tem o Cristo como ponto de convergência. Muito bem. A igreja não quer que alguém morra sem ser batizado. De jeito nenhum, já expliquei. Pode passar. Os dons infusos do Espírito Santo. A igreja ensina que quando a criança é batizada, ela recebe a Santíssima Trindade e recebe os dons do Espírito Santo, assim como que em forma de semente. E essas sementes vão crescer como uma árvore no coração da criança. Para quê? Para que a criança vá crescendo, vá desenvolvendo e vá crescendo na graça de Deus. Quais são esses dons? Está lá: sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Todos os santos falavam desses dons, todos. Você não acha um santo da igreja que não falasse desses dons infusos do Espírito Santo? Né? Então, o que é o dom da sabedoria? É a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do sabido, do malandro, não, é a sabedoria de Deus. Ou seja, o que é o dom da sabedoria? Deus te convence que a sabedoria é você viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que a igreja diz. É a sabedoria de Deus. Eu não vou viver a sabedoria dos homens. Eu não vou viver a sabedoria das ideologias marxistas, comunistas. Não, eu vou viver a sabedoria de Deus. É a ação do Espírito Santo desde o batismo. O dom da ciência, ciência das coisas de Deus. A teologia é uma ciência das coisas. Então, Deus me dá essa ciência. E não é uma ciência que você adquire só pelo estudo, não. É uma ciência que muitas vezes, você pega santos, por exemplo, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que não fez teologia, você pega uma Santa Catarina de Siena, que não fez teologia, e foram declaradas doutoras da igreja. Então, de onde é que vem essa ciência? Da graça de Deus. Essa ciência infusa, dada pelo Espírito Santo. Você lê um livro de Santa Teresinha, meu Deus, parece um teólogo falando. E não estudou nada de teologia. Com 15 anos entrou no mosteiro de Lisieux, viveu 9 anos e morreu com 24. Doutora da igreja. Quando o Papa João Paulo II declarou Santa Teresinha doutora da igreja, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, nossa, mas Santa Teresinha, que seja um Santo Tomás de Aquino, que seja um Santo Alberto Magno, que seja um Santo Agostinho, que escreveram. Teresinha escreveu um livro, A História da Minha Alma, e uma porção de cartas. Não fez teologia, não pregou para ninguém fora do mosteiro de Lisieux,
Mas como é que essa menina era doutora? Porque era santa. Era santa. Então, ela recebeu a ciência, a inteligência infusa. E o Papa João Paulo II disse, ela inaugurou um caminho novo para o céu. Esse foi o doutorado dela. Para você ser doutor, você tem que fazer uma tese de doutorado. Original. Teresinha inaugurou uma tese original. Para ir para o céu, teve um cardeal que disse, Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. O caminho do céu estava entulhado. Tem que fazer muita penitência. Ela disse, não, nada disso. É ser criança no colo do pai. É o caminho da infância espiritual. O Papa disse, doutora da igreja, recebeu o doutorado da igreja. É o dom infuso da ciência, o dom da sabedoria, da inteligência. Depois do dom do conselho, você recebeu o conselho de Deus, entender o discernimento daquilo que Deus quer para a sua vida, e também você passar isso para os outros. Um pai que educa seu filho, que educa seus alunos, é o dom do conselho. Né? Aquela orientação que vem do céu, do Espírito Santo. O dom da fortaleza, você ter força para enfrentar o pecado, você ter força para enfrentar as tentações, você ter força para enfrentar os sofrimentos da vida sem desesperar, sem revoltar contra Deus. É o Espírito Santo que desde o batismo põe no coração da criança, para que ele já cresça com essa força. Depois o dom do temor de Deus, que não quer dizer medo de Deus, longe disso. O temor de Deus na Bíblia significa um respeito profundo para com Deus. Deus é uma majestade infinita. Deus não cabe no universo. Então eu me prostro diante dele para adorar. Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. O temor de Deus, se é medo de ofender a Deus, não por medo de castigo de Deus, medo de machucar o coração do meu Pai que eu amo tanto. Machucar o coração de Cristo que morreu por mim numa cruz. Como é que eu vou ofendê-lo? Esse é o temor de Deus. O medo de machucar o coração de Deus. Isso faz a pessoa viver santamente. Porque se você não tem coragem de ofender seu pai, sua mãe, tem? Não tem, dói em você. A mesma coisa para com Deus. Se eu machucar o coração de Deus, vai doer em mim, porque Ele é meu Pai. A igreja diz, nós ousamos chamar Deus de Pai. Já pensaram nisso? Você chamar Deus de Abá, e Abá não é pai só não, Abá era papai, paizinho, meu pai. A tradução do Abá ao pé da letra é paizinho, paizinho querido. Entenderam? Que ousadia a gente chamar Deus de papai. Já pensou nisso? Não é meu professor, não é meu advogado, não é meu amigo simplesmente, é meu pai. Tem coisa mais gostosa que você, né, chamar alguém de pai? Aí, é o dom do temor de Deus. Bom, e aí as virtudes também cardeais, né? Prudência, justiça, fortaleza, temperança, são virtudes que fazem com que o cristão, então, vá se fortalecendo em Deus. Eu vou parar aqui, agora da semana que vem eu volto nesse ponto, eu quero explicar um pouco mais essas virtudes, porque eu quero responder algumas perguntas aqui, antes do programa terminar, tá certo? Então, vou responder aqui algumas perguntas, vamos lá. Eu tenho aqui a pergunta que veio pelo Facebook, né? Da Natália Agnes, ela pergunta assim, os sacramentos estão na Bíblia? Se sim, onde? Claro, todos os sacramentos estão na Bíblia. Jesus manda batizar, Jesus instituiu o sacramento da ordem, no dia lá da Santa Ceia, não é? Fazei isto em memória de mim. Ele instituiu a Eucaristia, mandou que os apóstolos fizessem, ele instituiu o sacramento da confissão. Né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. João 20, 22. Ele mandou os apóstolos batizar, de batizar. Então, todos os sacramentos, a igreja não inventou da cabeça dela, está tudo na Bíblia. A crisma, João,
e Tiago foram lá na Samaria e crismaram as pessoas. E por aí está tudo na Bíblia. Minha mãe foi batizada com um nome e registrada com outro nome. O batismo dela é válido? Tranquilamente, Natália, não tem nada a ver com a questão do registro. O batismo foi dado um nome. O padre pergunta, qual é o nome que vocês querem dar para a criança? O nome é esse. Esse é o verdadeiro nome da pessoa. É o nome que na pia batismal ela recebeu. Se lá no cartório foi registrado um outro nome, para a sociedade vai valer outro nome, mas diante de Deus é o nome do batismo. Tranquilo, e o batismo vale perfeitamente. Paulo Vitor, de Iguatu, no Ceará. Gostaria de saber se as medalhas que usamos de Nossa Senhora também são consideradas sacramentais. São, Paulo. Ô, Paulo, tranquilamente. Medalha, crucifixo, água benta, bênção, tudo é sacramental, ok? As imagens, né, que eu falava há pouco, sacramentais. Raul Santos, via Facebook, gostaria de saber, ao realizar o rito, o sacramento acontece independentemente da fé de quem o recebe? Sim, eu já expliquei aqui que o sacramento, ele é ex opere operato, quer dizer o seguinte, uma vez ele é realizado por um ministro, validamente está realizado. Ou seja, se um padre consagrou, está consagrado. O padre pode estar até em pecado mortal, mas se ele consagrou, está consagrado. Porque não é a ação da consagração, não é do padre, é através do padre. Mas é o Cristo que ministra os 7 sacramentos. Entende? Então, a criança foi batizada? Foi batizada. Não importa se a criancinha tem pai e mãe que vivem juntos, se é filho de mãe solteira, foi batizado? Está batizado, acabou. Entenderam? Não tem dúvida disso. Claro, a igreja exige a fé e o batismo. A fé é suprida pela fé da igreja, pela fé dos pais e dos padrinhos. Evidentemente, a igreja não vai batizar uma criança onde os pais e os padrinhos não tenham fé. Mas se os pais e os padrinhos tenham fé, supre a necessidade da fé. É o que a igreja nos ensina. Bom, Marcondes Almeida via Facebook. Conforme a doutrina, o batismo apaga, perdoa o pecado original, como também os pecados pessoais, quando se tem. Existem batismos válidos em algumas igrejas protestantes? Sim. Lá também são perdoados os pecados? Sim. Se o batismo é válido, o efeito é o mesmo, claro. E na igreja católica, quando não é o sacerdote a batizar, acontece o perdão dos pecados, já que o batismo também é válido em algumas ocasiões? Sim. O batismo não precisa ser ministrado por um padre. Pode ser, como eu já falei, em caso de perigo de morte, qualquer pessoa. Então, hoje, os diáconos podem batizar. Algumas paróquias, o bispo, o vigário, autoriza, por exemplo, que ministros extraordinários da comunhão eucarística possam fazer o batismo. E é válido, não tem dúvida que é válido. Tá? Como entender o perdão neste sacramento? O perdão depende unicamente do rito, sem a necessidade do ministro ordenado? Claro, o perdão depende de Cristo. O instrumento pelo qual Cristo vai agir, a igreja entendeu, iluminada pelo Espírito Santo, que pode ser o padre, pode ser o bispo, pode ser o diácono, pode ser até um leigo. Aí tem que estudar toda a teologia para entender isso com mais profundidade. A igreja, nas suas assistência que ela tem do Espírito Santo, há 2000 anos entendeu isso. Por isso que eu digo, a gente não pode duvidar da igreja. Quem duvida da igreja torna-se um mau católico. Porque tudo que nós cremos vem da igreja. O que Jesus disse para a igreja? Quem vos ouve, a mim ouve. Diz para os apóstolos, quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita, rejeita aquele que me enviou. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Mateus 18, 18. Jesus falou para os apóstolos junto com Pedro, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. A nossa fé está na fé da igreja. Nós temos que entender isso com profundidade. Cristo deu as credenciais para a igreja. Cristo falou para os apóstolos, lá em Lucas 12, 36, pequeno rebanho, não tenham medo,
Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. A quem o Pai entregou o reino que Jesus inaugurou na terra com a sua morte, com o seu sangue. O Pai entregou na mão da igreja. Pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Entendeu? Reparem que a instância máxima de poder no reino de Deus, Jesus colocou com quem? Com a igreja. Lá naquela passagem de Mateus 18, quando ele fala da correção fraterna, se o teu irmão te ofender, vai lá, conversa com ele. Se ele não te ouviu, leva 2 testemunhas. Se ele não te ouviu, leve-o à igreja. Olha a instância máxima. Se ele não ouviu a igreja, anatemacite, amaldiçoado seja. Considere um pagão e um publicano, ou seja, um excomungado. Entenderam qual é a instância máxima de poder que o Cristo coloca no reino que ele veio inaugurar na terra? A Santa Igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por isso, gente, muito cuidado com muita gente que anda atacando o Papa. Tem gente achando que o Papa está saindo da linha, não está saindo não. Esse Papa que está aí é legítimo. Não é um antipapa que está aí na igreja, é um Papa legítimo. Foi eleito perfeitamente pelo colégio de cardeais. E que está fazendo um pontificado com sangue, suor e lágrimas. Com 76, 77 anos de idade, viajando por esse mundo. Não é? E gente aí achando que o Papa está criticando o Papa na internet. Para com isso. Criticar o Papa é criticar a igreja. Não se pode fazer isso. Temos que rezar por ele. Temos que rezar por ele. Pela sua saúde. Né? Pelas suas intenções, pelo seu trabalho. Não ficar aí criticando o Papa. Coisa mais feia. Lá na Idade Média, onde havia aqueles papas que nem sempre tinham um comportamento tão adequado, os santos iam lá e beijavam os pés dos papas. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, saiu lá de Siena, na Itália, foi lá em Avignon, na França, beijou o pé do Papa Gregório XI e disse para o Papa, volte para Roma a santidade, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Mas beijou o pé do Papa, beijou a mão do Papa, respeito para com o Papa. Cristo entregou o reino de Deus na mão da igreja. Nós temos que viver na fé da igreja. Senão nós não somos bons cristãos. Entende? Tem erro nos filhos da igreja? Tem. Mas uma coisa são os erros dos filhos da igreja. Outra coisa é a igreja, a instituição, o corpo de Cristo, cuja alma é o Espírito Santo e cuja cabeça é Cristo. Não podemos confundir a pessoa da igreja com as pessoas da igreja. Bom, Francisco Rodrigues via Facebook. Qualquer pessoa pode batizar uma criança que os pais não querem batizar? Boa pergunta essa. Ou que estão demorando para batizar? Não. O Código de Direito Canônico diz assim: você só pode batizar uma criança contra a vontade dos pais, presta bem atenção nisso, se a criança estiver correndo risco de morte, aí você pode batizar. Por quê? Porque aí a criança não tem outra chance. Mas se a criança estiver com saúde, não pode batizar contra a vontade dos pais. Você tem que fazer a cabeça dos pais, evangelizar os pais, para depois você batizar. Agora, em caso de morte, aí você pode batizar qualquer um. Aí pode. Bom, a produção que já está me avisando que terminou o tempo do programa de hoje. Paciência, tem muita coisa aqui, mas nós vamos ter bastante tempo para tratar disso. Eu queria então encerrar o programa, rapidamente só mostrando 3 adesivos que a editora Cleofas tem propagado. Por quê? Esse adesivo sempre eu carreguei no meu carro, à frente e atrás, porque Nossa Senhora um dia me salvou da morte num acidente terrível. Eu tinha esse adesivo pregado, né, na frente do meu carro.
Mandei fazer um adesivo que é não corra, não mate, não morra. Nós somos todos irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar de nos matar no trânsito, né? E esse adesivo belíssimo, que é a face de Cristo, deduzida do Santo Sudário, por uma técnica muito bem feita, né, da tecnologia da NASA, da holografia e outras coisas, né? Essa face aqui, meus irmãos, afasta o chifrudo para longe, pode ter certeza, né? Foi o rosto que o venceu na cruz. Muito bem, vamos pedir aos nossos queridos sacerdotes, diáconos em casa, que nos dê a bênção. Se vocês quiserem ficar de pé, colocar aí a intenção de vocês que estão aqui presentes, porque a bênção é um sacramental que pode ser dado à distância. O sacramento não pode ser dado à distância, o sacramental pode. Por isso que o Papa dá a bênção pela televisão, porque é sacramental. Muito bem. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós queremos pedir pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, intercessão de São José, dos anjos e dos santos, pelas mãos sacerdotais, diaconais que receberam o sacramento da ordem. Deus nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Voltem sempre aqui à Canção Nova, a Escola da Fé, e você que nos acompanha pela televisão. Até a próxima quinta.